Aluno, seja muito bem-vindo ao canal. Espero que esteja tudo bem com você. No vídeo de hoje, irei resolver as atividades da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do Ensino Médio volume 7, que traz como tema Força Eletromotriz das Pilhas, que é o mesmo que diferencial padrão da pilha. Eu sou a Elia Mendonça e esse é o meu canal. E antes de iniciarmos a nossa aula, para fazer parte do meu time, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim receberá notificações quando postados novos vídeos no canal. Também vamos compartilhar com nossos amigos os vídeos, comentar, deixar a sua gratidão registrada aí nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo, que pode ser agora ou no final. Sugestão de você ampliar os seus estudos. Assista às aulas sobre balanceamento de reações de óxido-redução, a pilha de Daniel e a aula 5, sobre a força eletromotriz das pilhas. Então, essa aula assista antes de você começar a resolução das atividades desta semana. Vem comigo? Então, assistiu o vídeo? Espero que sim. Vamos então à resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que irei ajudá-lo. Então, vamos à atividade 1. Os metais possuem diferentes tendências de sofrer o processo de oxidação e redução. Observe a tabela abaixo. Então, nós temos o zinco, o ferro, o níquel, o cobre, a prata, platina e o ouro. Da esquerda para a direita, nós temos a facilidade de redução dos íons, ou seja, aumenta a facilidade de redução dos íons. À medida que olhamos da direita para a esquerda, aumenta a facilidade de oxidação dos metais. Então, na letra A, nós temos que analisar cada uma dessas afirmativas e verificar se estão corretas ou não. Na letra A, em uma pilha de zinco e prata, o zinco sofreria redução? Então, entre a prata e o zinco, quem sofreria redução? Então, a redução, tendência da esquerda para a direita. Então, a prata sofre redução. Aqui está falando que é o zinco. Então, a alternativa A está incorreta. Na B, nós temos uma pilha de chumbo e níquel. Vamos assinalar aqui o níquel e o chumbo. O chumbo não aparece aí, vamos colocar ele. Está entre o níquel e o cobre, lá na tabela de potenciais de redução, como eu coloquei lá na aula. Duas tabelas, você pode consultar uma ou a outra. Então, o chumbo, ele vai ter maior facilidade de sofrer redução. Então, logo ele vai ser o agente oxidante e não o agente redutor, como falou aqui na letra B. Na letra C, nós temos o ferro possui maior tendência de sofrer, de ganhar elétrons do que o cobre. Então, vamos analisar o ferro e o cobre. Tendência de ganhar elétrons. Então, quem tem tendência de ganhar elétrons é quem tem maior facilidade de sofrer redução. Então, o cobre vai sofrer redução. Então, a letra C está incorreta. O cobre sofre redução, logo ele ganha elétrons e não o ferro, como foi colocado. E a letra D, o ouro possui maior tendência de receber elétrons. Então, onde que está o ouro nessa tabelinha nossa aqui? O ouro está mais à direita. Então, logo, ele é o metal que possui maior facilidade de sofrer redução em relação aos outros metais, ou seja, maior tendência de receber elétrons. Então, a alternativa correta é a letra D. Atividade 2. Ao colocar um pedaço de palha de aço em uma solução de sulfato de cobre, um aluno percebeu que o material ficou de cor avermelhada e falou para os colegas: "A palha de aço enferrujou?" Observe as imagens. Explique qual o erro conceitual dessa frase. Então, a palha de aço não enferrujou. O fenômeno observado deve-se ao fato de que os íons cobre da solução de sulfato de cobre recebem elétrons do ferro, formando átomos neutros de cobre, que são da cor avermelhada. Atividade 3. Consulte o quadro da série de reatividade de metais e julgue os itens abaixo em C para corretos e E para errados. Então, fui lá na tabela de reatividade dos metais,
Copiei os padrões dos eletrodos, os padrões de redução dos eletrodos que nós vamos analisar. Então, no item 1, nós temos o bário e o cobre. Então, veja, o cobre tem potencial de redução 0,34 e o bário tem potencial de redução 2,9 negativo. Então, significa que o cobre vai reduzir, o bário vai oxidar. Então, o bário tem mais atividade do que o cobre. Então, o item 1 está correto. Ele tem maior tendência de sofrer oxidação, então, logo, ele é mais ativo. Então, item 1, correto. 2, nós temos dessa vez o cobre e o níquel. Então, entre o cobre e o níquel vai ser mais reativo do que o cobre. Então, o item 2 está incorreto. Então, o níquel tem maior tendência de sofrer oxidação e não o cobre. Então, logo, o item 2 está incorreto. 3. Ao mergulhar um fio de aço em uma solução de cloreto de estanho, então, observa-se a formação de cristais de estanho. Então, os cristais de estanho é estanho sólido. De acordo com a semi-reação, o que nós temos aqui? NOx 0, do cloro também 0, são substâncias simples. Aqui o cloro é menos 1 e do estanho é mais 2. Então, o que ocorre aqui? De mais 2 para 0, nós temos redução. Então, o estanho está sofrendo redução. A alternativa, então, está correta. Logo, o cloro de menos 1 para 0 está doando elétrons. Então, alternativa 3 correta, porque está sendo formado cristais de estanho, que é o estanho sólido. Então, vamos para o próximo item, que é o 4. Ao mergulhar uma fita de zinco numa solução de nitrato de chumbo, observa-se a formação de cristais de zinco dispersos. Então, nós temos aqui o zinco, de potencial de redução 0,76 negativo. Nitrato de chumbo, então, nós vamos ter o outro eletrodo aqui de chumbo. Então, percebe-se que o chumbo que tem maior potencial de redução em relação ao zinco. Então, o chumbo vai sofrer redução. Então, os cristais que vão ser formados aqui vai ser de chumbo e não de zinco, como fala na atividade. Então, o zinco sofre oxidação na presença da solução de chumbo, dissolvendo-se na solução, enquanto que ocorre a formação dos cristais de chumbo, que no caso o item 4, então, está incorreto. Atividade 4. Leia o texto abaixo. Uma pilha pode contaminar o solo por cerca de 50 anos. Alguns objetos muito comuns no dia a dia doméstico têm em sua composição elementos químicos considerados perigosos, como mercúrio, cádmio, níquel, zinco, manganês e chumbo. Esses materiais estão nas lâmpadas fluorescentes, pilhas, tintas, restos de produtos de limpeza, embalagens de aerossóis, coisas sem as quais não conseguimos viver e podem causar grandes estragos no meio. A respeito, considere C para alternativas corretas e E para as erradas. Nós vamos então analisar cada uma, justificando e com base nas pilhas de Daniel, que é a forma mais simples de você estar entendendo como que resolve essas atividades. Então, a equação global, que representa uma pilha de zinco e chumbo, é essa a seguir, Zn mais Pb mais 2, que é o cátion de chumbo, formando o cátion de zinco, Zn2+, mais Pb. Então, vamos resolver através da formação da pilha. Fui lá na tabela de potenciais de redução, copiei a semi-reação do eletrodo de zinco, que tem potencial de redução de menos 0,76. Copiei também a semi-reação que ocorre no eletrodo de chumbo, que tem potencial de redução menos 0,13 volts. Bom, o que a gente observa agora? Quem tem o maior potencial de redução, reduz. Logo, ele vai ser um agente oxidante. O que sobra para o outro eletrodo, que é o zinco? Se é o chumbo que vai receber os elétrons, então o zinco vai doar. Então, o agente oxidante é o cátodo, que é onde vai ser recebido os elétrons no eletrodo de chumbo. Logo, quem vai sofrer a oxidação é o zinco, ou seja, ele vai doar elétrons. Se ele vai doar elétrons, ele é o polo negativo, que é chamado também de
ânodo ou anodo. Bom, o que nós podemos fazer agora? Se nós temos aqui a semi-reação do chumbo, que é a que sofreu redução, e a outra, que é a do zinco, que vai oxidar, então nós temos que inverter essa semi-reação, que é a de zinco, e inverter também o seu potencial. Então, como que vai ficar essa semi-reação reescrita? O zinco doando 2 elétrons e com potencial positivo, uma vez que ele vai oxidar. Então, essa semi-reação de oxidação. Como vai doar 2 elétrons, então é como se eles vão ser eliminados. Então, a reação global dessa pilha, Zn0 mais Pb2+, mais En mais 2 mais Pb0. Então, percebe que ela não está escrita da forma correta. A outra forma correta da equação seria Zn, ou seja, a parte do anodo, separada, ou seja, pela ponte salina, que são essas duas barras, e a semi-reação do cátodo, que é a do chumbo. Então, de certa forma, o item 1 está incorreto, porque está faltando aí algumas informações. Vamos, então, para o item 2, atividade 4. Uma pilha feita de níquel e zinco possui um potencial padrão de aproximadamente 0,53 volts. Bom, nós já temos as semi-reações, copiei lá do níquel, que é de potencial de redução 0,25 negativo. Então, essa vai ser o potencial de maior potencial de redução. Então, logo o níquel vai reduzir, ou seja, ele vai receber os elétrons, então ele é o polo positivo, que também é chamado de cátodo. O zinco vai oxidar, então ele vai estar doando os elétrons para o níquel, então ele vai ser o anodo, que é onde vai ser o fluxo de elétrons, vai ser do anodo para o cátodo, ou seja, do polo negativo para o polo positivo. E podemos calcular, então, a diferença de potencial, que é o que está pedindo o item 2. Então, nós podemos calcular dessa forma: potencial oxidante menos potencial redutor. Então, quem é o potencial oxidante? É o menos 0,25. Quem é o potencial redutor? É o menos 0,26. Aqui percebe-se que vai multiplicar, formar aqui positivo. A diferença de potencial, então, dessa pilha é 0,51. Como o exercício disse aproximadamente, então vamos considerar que o item 2 está correto. A outra forma de calcular é você somando as semi-reações. Uma vez que você inverteu a semi-reação de oxidação, né, transformando o zinco em oxidante, então você também alterou o seu potencial, que era de redução, agora ele é de oxidação. Então, eliminando aqui os 2 elétrons, somando as semi-reações, nós vamos ter aí também somando seus potenciais, que vai dar o valor de 0,51. Percebe que de qualquer uma das duas formas você chega ao mesmo resultado. Então, item 2, correto. Continuamos então com a atividade 4, agora item 3. Em uma pilha feita de zinco e chumbo, o primeiro metal sofreria o processo de redução, enquanto que o segundo oxidaria. Então, observe que eu já coloquei aí a pilha, já identifiquei que o zinco é o polo negativo, o zinco vai doar elétrons para o chumbo, copiei as duas semi-reações dos eletrodos de chumbo e de zinco. Como o chumbo tem maior potencial de redução, então ele vai reduzir, ou seja, vai receber os elétrons, logo ele é o polo positivo da pilha. Percebe-se pelo fluxo de elétrons, olha, chumbo recebendo elétron aqui, olha que bacana. O eletrodo de zinco, então, está doando elétrons. Então, veja o que disse na atividade. Em uma pilha feita de zinco, o primeiro, que é o zinco, vai sofrer redução. O que acontece com o zinco? Ele sofre oxidação. Então, a alternativa 3 está errada. Certo? Então, vamos para o item 4. Pilhas e baterias devem ser descartadas no lixo comum, pois se degradam antes que o lixo orgânico. O lixo orgânico, em média, aí, uns 40 a 60 dias já se decompôs, dependendo do tipo de lixo. Enquanto que pilhas e baterias, vimos pelo texto que leva até 50 anos. Então, as pilhas levam mais tempo para se decompor que o lixo orgânico, portanto, devem ser descartadas em lugares específicos. Então, item 4, errada. Item 5, atualmente nos termômetros clínicos, o mercúrio foi trocado por etanol, demonstrando que as pesquisas científicas podem contribuir para minimizar os danos ao meio ambiente. Bom,
está proibido os termômetros clínicos com mercúrio desde janeiro de 2019. Então, um dos substitutos foi o etanol. Temos aí outros tipos de termômetros, você pode pesquisar, e a alternativa 5 está correta, certo? Atividade 5. Antes de começarmos a atividade, eu te pergunto, você já deixou o seu like no meu vídeo hoje? Então, faça isso, eu vou ficar muito feliz. Então, vamos à atividade 5. Lâminas metálicas de chumbo e zinco foram introduzidas em soluções aquosas de nitrato de cobre, conforme mostrado nessas duas figuras. Então, nós temos a primeira, o eletrodo de zinco, de chumbo, mergulhado na solução de nitrato de cobre. No segundo, nós temos o eletrodo de zinco mergulhado na solução de nitrato de cobre. Observou-se que o cobre metálico deposita-se sobre as placas dos dois recipientes. Então, a gente percebe que o cobre vai formar cobre sólido. Se ele é depositado nos dois eletrodos, tanto de chumbo como de zinco, então é como se a placa fosse ficando vermelhada. Percebe-se pelo desenho que eu estou reproduzindo? Então, são íons de cobre se transformando em cobre metálico, que é o que está dizendo aqui no exercício. Vamos então analisar os itens. É incorreto, então nós temos que identificar qual afirmativa está errada. O íon cobre 2+, é oxidado pelo zinco metálico? Veja, nós temos o cobre e temos no primeiro recipiente, nós temos o chumbo. Então, entre o cobre e o cobre tem maior potencial de redução, então ele vai reduzir. O que falou ali? Que o cobre vai ser oxidado pelo zinco. Então, essa afirmativa é incorreta, porque o íon cobre não é oxidado, ele é reduzido pelo zinco. Ou seja, se ele vai formar cobre metálico depositado lá na placa, dentro da solução, ele só pode ser o cobre sólido. Então, logo, ele vai ser reduzido, ele vai receber elétrons. Então, ele vai ser um agente oxidante. B. O chumbo metálico é oxidado pelo íon cobre? Olha aqui, nós acabamos de falar isso, né? Que ele é o íon chumbo é que vai ser oxidado, porque ele tem o menor potencial de redução, então ele oxida. Então, letra B, correta. C, o íon cobre, que é o cátion Cu2+, atua como agente oxidante? Já respondemos isso na letra A. Então, está correto. D, o zinco metálico atua como agente redutor quando em contato com a solução de cobre. O zinco, então, empurra 2 elétrons para o cobre, logo ele é o agente redutor. Então, a alternativa correta é a letra A. Assim, nós finalizamos as atividades, então, da semana 4 do PET 7. Espero ter contribuído com a sua aprendizagem. Então, vou lhe pedir que, se você ainda não curtiu o vídeo, que você faça isso agora. Então, deixe seu like, clique aí no joinha, vou ficar muito feliz. Também você comente, deixe sua gratidão registrada nos comentários ou a sua dúvida, se houver. E vamos ajudar mais pessoas. Compartilhe os vídeos com seus colegas e amigos. Chegou aquele momento que eu gosto muito, que é de deixar o meu grande abraço para você. E hoje vai especial para a Gabi, muito obrigada pela ajuda. Para a Kathleen, Caroline, eu gosto muito das suas aulas, muito obrigada por nos ajudar. Para a Graciele, muito obrigada. E para a Nádia Scaglione, Nádia que está sempre aí deixando o seu comentário. De todos os vídeos tem um comentário da Nádia. Então, grande abraço para todos vocês, principalmente para você, Nádia. Meu grande abraço. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.